vezes você disse que ia começar aquela dieta e você nunca começou? Quantas vezes você disse que ia começar aquele treino, aquela academia, aquele aeróbico e isso nunca aconteceu? Por que eu tô te falando isso? Porque por muito tempo na minha vida eu fui essa pessoa e eu fui obrigada pela minha saúde a mudar o meu estilo de vida. Tudo isso porque eu estava me sentindo extremamente infeliz com a minha imagem. E por experiência própria, não existe nada pior do que a gente não estar feliz com a gente mesmo. Desde que eu vim pra Irlanda, eu comecei a me alimentar muito mal e eu fui deixando o tempo passar. E quando se passaram 3 anos que eu estava aqui, eu me dei conta que eu tinha ganhado 20 quilos. Como aqui faz muito frio, eu não percebia porque eu não colocava roupa curta. Mas quando eu fui viajar para o Marrocos, eu vi que eu tinha ganhado 20 quilos e aquilo começou a me fazer um mal e me deixar tão infeliz com a minha aparência, com a minha saúde. Eu estava extremamente sedentária, eu não conseguia correr sem me sentir cansada, o meu sono estava péssimo, então eu fui obrigada a mudar a minha forma de pensar com a comida. Foi um processo longo que eu percorri para eu chegar aonde eu estou hoje. Só que o que as pessoas não falam é que quando a gente começa um processo de desconstrução de um hábito e construção de um novo mini hábito, a gente tem que ir com calma, a gente tem que primeiro treinar o nosso cérebro. E o que eu fiz naquela época? Eu fui com muita sede ao pote, porque eu estava tão insatisfeita com o meu corpo, com a minha saúde, que eu queria fazer tudo de uma vez, eu queria mudar tudo de uma vez. Só que eu não sabia que quando você muda tudo de uma vez só e vai com aquela sede ao pote, você tá tendo uma transformação de fora para dentro. E para você ter uma mudança significativa, ela precisa ser de dentro para fora. Mas o que é essa mudança significativa de dentro para fora? É você treinar o seu cérebro. E eu perdi os 20 quilos, porém eu ganhei. Não cheguei a ganhar os 20 quilos de novo, mas eu ganhei mais ou menos uns 10 quilos. E foi então que eu me dei conta que eu estava fazendo errado. O método que eu estava utilizando para perder peso, para mudar a minha mentalidade, estava completamente errado. Porque para uma mudança ela ser significativa, ela precisa ser de dentro para fora. E essa mudança é você treinar a sua mente. Como é que você treina isso? Primeiramente, quando você vai com muita sede ao pote, é aquela coisa, você começa naquela empolgação no primeiro, segundo, terceiro dia, primeira semana e logo você já se sente desmotivado e você tende a quê? A parar. Mas quando você treina o seu cérebro, você começa o quê? Você começa indo no pouco a pouco. Sabe aquele jogo do progresso de fazer todos os dias um pouquinho? É disso que eu estou falando. E como é que você muda? É no pouco a pouco. Aquela coisa de fazer todos os dias um pouquinho que precisa ser feito. E foi então que eu comecei a voltar a criar o hábito de ir para academia. Porém, ao invés de eu ir com muita sede ao pote, de já ir lá fazendo 45 minutos de exercício e 30 minutos de aeróbico, eu fui no pouco a pouco. Eu comecei fazendo 2 aparelhos todos os dias. E quando você vai fazendo isso todos os dias, o nosso cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, que nada mais é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a qualquer coisa. Então, conforme eu ia fazendo aquilo todos os dias, passados 1, 2 semanas, o meu corpo ia sentindo a necessidade de ir aumentando a quantidade de aparelhos. Por quê? Porque aqueles 2 aparelhos, depois de fazer todos os dias um pouquinho, durante 2 semanas, ele se acostumou com aquilo. E nessa, eu fui colocando todos os dias um pouquinho de alimentação, de academia, de aeróbico, fazendo coisas que me faziam bem, mas eu não fui tirando tudo de uma vez. Primeiramente, o que eu fiz? Eu tirei refrigerante, depois eu tirei o doce, eu coloquei limite, coisa que eu não tinha antes. Eu comia tudo aquilo que eu queria, na hora que eu queria, e colocar limite pra você mesmo é muito importante. E o mais importante é você não dar quando você tá com vontade. Sabe aquele dia que você tá extremamente estressado e aí você fala, não, eu quero um doce, eu mereço uma pizza. Não, nunca faça isso, porque uma vez que você faz, o seu corpo vai pedir amanhã e vai pedir depois. E para você ter autocontrole, para você voltar de novo a estaca zero e começar tudo de novo, é muito mais difícil. No começo é desafiador? É extremamente desafiador. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é uma máquina de dar desculpa. Ele ama poupar energia. E quando você implementa um novo mini hábito na sua vida, o seu cérebro tende a quê? A tentar te fazer parar. Por quê? Porque ele quer poupar energia. E aí vai de você e da sua força de vontade, do quanto isso é importante para você, do quanto você realmente quer isso e você ultrapassar essa barreira, esse limite e não se deixar levar pelo seu cérebro. E gente, quando a gente aprende a ter autocontrole com a nossa dieta, com os nossos exercícios, a gente aprende a ter disciplina com isso,
a gente começa a ver o quanto a gente errava. E eu errei muito, porém eu entendo que foi um processo. E muitas vezes no começo desse processo você tende a levantar e cair muitas vezes, mas daí vai de você, do quanto isso é importante pra você. E uma coisa que eu fazia muito no começo, eu me sabotava demais. Eu sempre colocava na minha mente, eu falava, um chocolate quente por semana eu posso. 2 croissants eu também posso. E aí um dia, extremamente cansada, eu chegava no meu trabalho e eu pensava, eu mereço uma pizza. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar ferramentas para eu não me sabotar. Foi então que eu comecei a fazer as minhas marmitas. Porque quando eu chegava em casa cansada, eu queria o quê? Uma pizza. Só que como eu já tinha as minhas marmitas prontas, eu não ia pedir a pizza. Por quê? Porque eu já tinha comida pronta. Então aí foi algo que me ajudou muito. Outra coisa, como eu me sabotava muito, eu fiz uma planilha com todos os dias da semana e toda vez que eu comia errado, eu colocava um tique vermelho. Quando eu comia limpo, eu colocava um verde. E eu ia vendo aonde eu estava errando. Quando você vai usando esse tipo de ferramenta, isso te ajuda a você não se sabotar. E foi então que eu entendi, que uma chave virou na minha cabeça, que eu precisava aprender a ter consciência do que eu estava ingerindo. E que eu precisava ter entendimento e consciência daquilo que eu estava ingerindo. Que nem sempre eu deveria ceder às minhas vontades. Porque muitas vezes a gente quer o tempo todo o quê? Dopamina, a gente quer sempre doce, a gente quer sempre lanche. E eu tinha que aprender a ter autocontrole em me alimentar bem. Isso era algo que eu não conseguia. Eu não conseguia, por exemplo, passar por um supermercado e comprar só coisas saudáveis. Eu sempre acabava cedendo àquele impulso de pegar algum doce ou alguma porcaria. Eu não tinha esse autocontrole. Então eu coloquei como meta em aprender a ter autocontrole. E te falar uma coisa, tudo na vida é treino. Você nunca vai ser bom em algo que você não faz repetidas vezes. Como eu tinha um hábito de ser uma pessoa impulsiva, de ter uma compulsão com a comida, principalmente com doce, eu precisava desconstruir esse hábito e construir um novo hábito de uma pessoa de autocontrole. No começo foi fácil? Foi muito difícil, mas isso era tão importante para mim que eu precisava ver a recompensa que isso ia me trazer. Porém, eu não podia ver a recompensa de um corpo perfeito. Por quê? Porque isso estava muito fora da minha realidade, estava muito distante. Então, o que eu comecei a observar? O que aquele pouquinho todo dia estava me fornecendo. Eu vi que estava me oferecendo o quê? Sono melhor, mais energia, eu conseguia andar sem me sentir cansada e o corpo seria uma consequência disso. Ter esse entendimento é muito importante para você não desistir, porque muitas vezes se você só foca no corpo, você tende a desanimar e desistir. Por isso, se você está em um processo de transformação assim como eu estou, nunca fique focada no seu destino final. Só foca no seu destino final para você saber onde você quer chegar. E sempre foca no pouco a pouco. O que aquilo está te trazendo de benefício? O que aquilo está te oferecendo de bom? E nunca foca. Só olha para o seu destino final para você saber onde você quer chegar. Porque se você focar em algo que está completamente fora da sua realidade, você tende a desistir. Por quê? Porque eu desisti várias vezes. Foi então que eu entendi que eu precisava aprender o quê? A ter autocontrole e treinar isso daqui. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião e se você tem alguma dificuldade em estar perdendo peso, em estar tendo alguma mudança de corpo, mente e espírito.